Oiê, tudo bem? Eu sou a Elá Oliveira e hoje eu estou indo para o quarto semestre do curso de fonoaudiologia. Hoje voltam as aulas da faculdade. E eu deixei lá no meu Instagram, que tá aqui na descrição, caso você queira ir também lá. Eu deixei uma caixinha de perguntas sobre o tema desse vídeo, Cristão e a Faculdade. E algumas pessoas deixaram perguntas, deixaram comentários, e eu vou comentar sobre isso hoje, até porque hoje voltam as aulas, então eu achei necessário falar sobre a faculdade. Esse vídeo é um vídeo sobre a minha experiência na faculdade, mas também vai servir como um vídeo profético para você que ainda não entrou na faculdade, que quer entrar na faculdade, assim como eu estou cursando. Pela graça de Deus, eu creio que você também pode, porque Deus pode fazer. Então, se você ainda não entrou na faculdade, mas já sabe o que quer fazer, deixa nos comentários alguma coisa pra gente conversar sobre isso. E vocês deixaram algumas perguntas, alguns comentários, e eu queria falar sobre isso hoje. Porque a primeira coisa que deixaram na caixinha foi a maior dificuldade do cristão da faculdade. Qual a maior dificuldade do cristão na faculdade? Todas as respostas que eu vou falar aqui é da minha experiência, mas se você tiver outra experiência, você também pode deixar e responder essas perguntas junto comigo aí nos comentários. Mas para mim, a maior dificuldade do cristão na faculdade é manter a constância na vida cristã, manter a constância de vida de oração, de propósito, de jejum, manter a constância no tempo, na rotina, na leitura da Bíblia e não dar desculpas pela faculdade. Dizer assim, agora eu não posso porque eu tenho coisa da faculdade, não tenho mais tempo, tá muito corrido, principalmente se você faz faculdade e trabalha. Ou você faz faculdade à noite e tem alguma coisa para fazer de tarde e não tem tempo. E eu acho que uma das maiores dificuldades dentro da faculdade para o cristão é manter a constância, é não procrastinar, é não dar desculpas. A constância eu acho que para mim foi a maior dificuldade. E aí eu preciso fazer o quê, né? Como eu combato essa dificuldade? Indo sem vontade. Não quero, não consigo, não tenho tempo. Você tem. Você tem tempo. Às vezes você não tem muito tempo. Talvez você não tenha tempo para chegar em casa tarde da noite, chegar em casa quase meia-noite e ainda ficar mais 3 horas orando, porque você não teve tempo de orar durante o dia. Talvez não seja assim, mas você tem tempo. E o Senhor, ele te encontra em todo tempo. O Senhor está em todo tempo. Então, eu tenho certeza que essa é uma dificuldade de muitas pessoas, mas ela não é uma dificuldade impossível de combater. Para você lidar com a inconstância, você precisa lutar pela constância. Você tem que fazer mesmo sem vontade, você tem que fazer mesmo sem ter tempo, porque você tem. Tempo a gente sempre tem. E também perguntaram os pontos positivos. E eu acho que o ponto mais positivo do cristão na faculdade é que nenhum cristão foi chamado para ocupar banco da igreja. Então, você estar na faculdade, você estar num bom emprego, você está ocupando lugares que talvez você pense que não merecia, que você pense que não era capaz de você ocupar esses lugares. E mais do que você ocupar esses lugares, mas você ocupar de uma forma bem feita. Porque não adianta você ir para a faculdade, ser um mau exemplo e falar que é cristão. Então, eu acho que o ponto positivo de estar na faculdade sendo cristão é porque você pode estar na faculdade sendo cristão. Existem países que você não pode, que mulheres não podem, que cristãos não podem, que você não pode. Você não pode fazer uma faculdade, você não pode ir ao mercado, você não pode falar. Isso é muito triste. Então, se você tem essa possibilidade de ir à faculdade, de ir para uma escola boa, de fazer um bom curso, de ser promovido numa empresa, você faz. Você vai porque você pode. E isso é muito bom, porque nenhum cristão foi chamado para ficar vazio. Como você vai cumprir o ID, que é a maior missão de um cristão, se você não está nos lugares que você precisa cumprir o ID? A faculdade, a sua escola, o seu trabalho é um campo missionário. E talvez você nunca fale abertamente sobre Jesus por conta de que talvez você não possa, mas as suas atitudes, a sua vida, as suas redes sociais, o que você vive,
Tudo isso é o seu testemunho, a sua carta viva. Então, o ponto positivo de você ser cristão na faculdade é porque você pode estar na faculdade, você pode falar de Jesus, você pode cuidar de pessoas, você pode orar por pessoas, mesmo que elas não saibam. Estar na faculdade e ser cristão não é um impedimento, você pode. E aí também perguntaram se existe algo que eu não concorde dentro do cristão e a faculdade, o que eu não concordo. E eu tava pensando sobre isso e eu não concordo com a generalização. E aí, né, dentro da faculdade, mas na sociedade, de generalizar o cristão. Porque dentro da faculdade, se você ainda não percebeu, e na escola também, se você ainda não chegou na faculdade, existe o cristão e existe o crente. Nem todo mundo que se diz cristão é cristão. E na faculdade, se você ao longo do tempo não conseguiu perceber isso, na faculdade isso vai ficar bem claro. Porque existem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não querem viver a verdadeira transformação que um cristão precisa viver. Então, eles são crentes. Eles acreditam em Deus, acreditam no céu, acreditam no inferno, mas não vivem para tal. E eu acho que a coisa que eu mais discordo é essa generalização. Porque existem crentes que não vão agir como cristãos, mas vão ser taxados como cristãos, e aí todo cristão é assim. Todo cristão briga, todo cristão não tem caráter, todo cristão por conta de uma pessoa que não é um verdadeiro cristão, que é um crente que se diz cristão. Não estou dizendo que o cristão na faculdade é o ser superior, santíssimo, inerrante, não é isso. Mas um cristão e um verdadeiro cristão busca essa transformação em Cristo, busca ser mais parecido com Cristo. Se a pessoa ela acredita em Deus, mas ela não busca essa transformação, ela não é um cristão. Ela, no mínimo, é um crente. E a Bíblia diz que crente até Satanás e os seus anjos né? Eles acreditam em Deus, eles conheceram a Deus. Então, infelizmente, a generalização do cristão dentro da faculdade ainda é um ponto muito negativo, porque você é taxado de uma coisa que você nem é, mesmo antes de você fazer algo, simplesmente só porque você tem o título de cristão. Então, eu acredito que isso seja uma coisa ruim. E aí, perguntaram então como lidar com piadas acerca da nossa fé. E esse é um ponto muito importante. Eu sou uma pessoa muito ruim de entender ironia. Eu sou uma pessoa irônica muitas vezes, mas eu não entendo muito rápido tantas ironias. Eu preciso processar. Então, ao meu ver, eu não vi nenhuma piada sobre ser cristão direcionada a mim. Eu nunca recebi, acredito, dentro da faculdade. Ou coisas poucas, pequenos comentários, mas piadas, assim, pra envergonhar, eu não me lembro de ter recebido. Mas, como um conselho, não só para quem fez essa pergunta, mas para todos nós, até para mim, de como lidar com as piadas acerca da nossa fé. Em 1 Pedro, a Bíblia vai dizer para que a gente esteja sempre pronto para defender com mansidão aquele que questiona o motivo da nossa fé. E a gente precisa estar pronto. Então, o maior conselho para lidar com esses ataques é ter uma defesa. Não é atacar de volta, por mais que vai dar vontade. Mas não é atacar, é saber defender. A Bíblia também diz que até o tolo, o insensato, ele se passa por sábio quando fica quieto. Então, se você não sabe defender, se você não está pronto, mas você deve estar, a Bíblia nos cobra isso, mas se você não está pronto, você não sabe o que falar e alguém fez uma piada e a sua reação vai ser o ataque, fica quieto. Mas não se envergonhe do evangelho, não abaixe a cabeça para as piadas. Então, esteja pronto. Se você ainda não está pronto, o conselho é esteja. Esteja pronto para defender a sua fé, esteja pronto para se defender das piadas, não para atacar. Às vezes, de uma forma irônica, você consegue fazer um ataquezinho só para abaixar a bola, mas não é o necessário, não é o primordial, não é. Então,
como se defender das piadas. Estar pronto para defender a sua fé. É você ouvir aquela piada e mesmo que te abale, porque a gente é ser humano. Mesmo que te abale, você precisa estar pronto para defender, para se manter firme, para se manter em estado de alerta. Tipo, fizeram essa piada, mas eu preciso me manter. Então, achei que tava. Então, você precisa estar sempre preparado. A Bíblia que diz isso, não é um conselho meu, para defender a sua fé. Esteja preparado, porque o mundo não espera de nós. Ele vai para cima. Então a gente precisa ir para cima também. Se por acaso na escola você recebeu alguma piada, alguma coisa, mantenha calma. Respira. Às vezes nem sempre a gente precisa responder, nem sempre a gente precisa falar. Às vezes a gente precisa se acalmar. Uma outra coisa que deixaram no vídeo, que deixaram na caixinha de pergunta, foi: só te desejo força e ânimo. Desejo para todos vocês só força e ânimo. Não desista, porque a vida não para. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa cuidar da casa. Se você é cristão, você precisa cuidar da igreja, da família. Então, é muita coisa. E claro, se você tá fazendo muita coisa, te sobrecarregando, às vezes a gente se coloca em lugares que Deus não mandou a gente fazer. A gente quer fazer, a gente quer estar, e aí a gente se sobrecarrega. Saiba dosar, saiba esperar, saiba delegar funções, saiba se acalmar, saiba estar no lugar certo, porque nem todo lugar que está disponível é seu. Fique no seu lugar. Mas faça bem, faça direito, faça o melhor, porque eu tenho certeza. Perdão, gente. Porque eu tenho certeza que as coisas vão dar certo. Então tenha força, tenha ânimo e continua. E aí deixaram uma pergunta lá sobre na faculdade. As pessoas que não são crentes, elas te respeitam? Eu acho que, e eu não vou levar para uma coisa muito um contra o outro, mas como seres humanos, a gente precisa se respeitar. É claro que dentro da faculdade você vai ter pessoas que você tem mais afinidade, que você conversa mais, que grupinhos de amigos, e pessoas que você vai dar o boa noite e não vai mais conversar em nenhum momento da aula, nem do semestre. Então, assim, existe uma diferença entre pessoas que não gostam de cristãos, pessoas que não vão gostar de você porque você é cristão, e pessoas que não têm afinidade com você, que não querem ter amizade com você e vida que segue. Na minha experiência, as pessoas dentro da faculdade, sim, me respeitam e eu também respeito todas elas. E eu conheço pessoas que são cristãos, pessoas que não são, pessoas que não acreditam em nada, pessoas que acreditam em outras religiões, e existe uma diferença entre respeitar e estar próximo, e querer ser amigo, e querer estar perto. Existe uma diferença. Eu não vou querer estar perto, querer criar amizade, querer ficar conversando, falando da minha vida para quem não está no mesmo propósito e no mesmo princípio que eu. Então eu respeito, mas cada um no seu canto. A mesma coisa vem da outra parte. A gente não precisa fingir que se gosta, fingir que concorda. A gente se respeita e cada um no seu canto. Então, na minha experiência, eu não tive faltas de respeito com a questão de ser cristão, não. Então, caso você tenha, o conselho das piadas serve para isso também. Esteja preparado, esteja calmo, esteja sensível ao Senhor, porque às vezes a gente deve ficar quieto, mas às vezes a gente precisa se posicionar. Então, a gente precisa saber onde falar, onde parar de falar. Também deixaram aqui um comentário, na verdade não foi uma pergunta, mas eu queria trazer também, porque não foi só perguntas que deixaram. Colocaram assim: temos que ter nossa fé firmada em Cristo, pois muitos jovens se perdem. E isso é muita verdade,
Porque dentro da faculdade, e dependendo de algumas áreas que você vai descobrir, a minha faculdade, ela é uma faculdade particular. A faculdade pública, hoje eu tô, né, com mais sono que o normal. Na faculdade pública, a gente sempre vê aqueles memes, né, das pessoas chamando, fascista, isso e aquilo. Isso nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu na minha faculdade, eu acredito. Mas pode acontecer na sua faculdade, pode acontecer com você. Nós não estamos isentos, né, de viver uma vida de ataque, não estamos. Então, pode ser que algumas pessoas vão te atacar, pode ser que algumas pessoas sejam intolerantes com você. E não é fácil, não é fácil. Pode ser que não seja na faculdade, pode ser na sociedade, pode ser no trabalho, na escola, pode ser dentro da sua casa. Pode ser que existem pessoas que não toleram você ser cristão. E isso vai nos atacando, vai moldando, vai moldando não pode moldar, mas vai tentando moldar, vai tentando mudar a nossa mente. E às vezes a gente recebe alguns conteúdos, algumas coisas que a gente começa a pensar, nossa, mas isso aqui faz tanto sentido. Será que a Bíblia tá errado? Será que eu te dou um contraponto? Uma ideia não pode ser maior do que a sua intimidade e a sua experiência com Cristo. Como é que eu vou ser um cristão firme dentro da minha faculdade, sendo um cristão firme fora dela? Porque se você tentar se demonstrar um cristão dentro da sua faculdade, mas você não tem uma vida de experiência com o Senhor, você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de leitura da Bíblia, você vai ceder. Porque você não vai ter base, não vai ter raiz firme. Então, às vezes sim, vai ser te apresentado conceitos, conselhos e muito maus conselhos. Eu já recebi conselhos da minha vida horríveis, conselhos que eu nem pedi, mas às vezes a gente comenta alguma coisa e a pessoa tem a liberdade de comentar também. E não só na faculdade, no antigo emprego que eu tinha, quando a gente falava sobre relacionamento, sobre coisa, eu recebi conselhos horríveis, que para a sociedade são conselhos bons, são conselhos normais. A vida é assim. Você não precisa casar. Você não precisa se relacionar com uma pessoa só. Você não precisa... São conselhos e são maus conselhos. Só que você vê não uma pessoa te aconselhando, várias. E aí você começa a pensar, será que isso não é o certo? Será que eu não sou chata demais? Será que eu não sou tapada demais? Às vezes a vida não é do jeito que eu penso. E eu te dou um contraponto. Esteja firme naquilo que você realmente vive, naquilo que você realmente acredita. Esteja pronto para defender a sua fé, porque Cristo não brinca de ser Cristo. E o mundo, o inimigo, também não brinca. Então, você não pode brincar. Você precisa viver uma vida séria. Quando eu falo que você não pode brincar, não significa que você tem que ser uma pessoa totalmente chata, ignorante, insensível. Não posso brincar. Mas em questões principalmente da sua fé, em questões daquilo que você acredita, você não pode levar na ironia, não pode levar na brincadeira. Tudo que é feito para Deus é o melhor para Deus. É a sua vida, é a sua entrega. Não pode ser levado na ironia. Sobre os cristãos que acabam se afastando dentro da faculdade, isso é muito real. Porque você vai ter outras amizades, um outro estilo de vida. Você vai conhecer muitas pessoas. Às vezes você vai entrar solteira na faculdade e encontrar alguém que você gostou, mas não tá no mesmo princípio que você, mas você decidiu ficar com essa pessoa. E aí? E aí você se perdeu. Então, esteja firme em Cristo. Antes de qualquer conselho sobre a faculdade, o mais importante é você estar antes. Estar antes de pisar na faculdade. Seja firme. Saúde para quem está espirrando. E aí, por último, deixaram só para finalizar esse vídeo, foi um meme, porque eu sei quem foi que escreveu, mas colocaram assim: como lidar com a vontade de agredir a professora.
vai ter vontade. Vontade dá muita vontade. Eu sou uma pessoa de boa, mas assim, no primeiro semestre, eu vou contar uma experiência, perdão. No primeiro semestre, tinha uma atividade extensionista. E aí, a gente tinha poucas aulas, assim, tava muito bagunçado. E aí tinha hora que a professora ia falar alguma coisa e eu encarava assim, tipo assim, mano. Dava uma vontade de agredir, dava uma vontade de surtar, de gritar, de falar, mano, tá tudo errado, mano, não tá certo. Que bagunça. E você não vai fazer isso? Tem pessoas que não conseguem controlar a cara. Eu sou uma pessoa que eu fico mais séria. Não porque eu tô brava nem nada, mas eu sou uma pessoa que o rosto é mais, né? Parece que eu tô brava. E aí, a gente não sabe como o outro vai reagir. Então você precisa também dosar, né? Ser simpático, ser uma pessoa tranquila, porque principalmente por coisas que a gente ouve ou vê, dá vontade de estourar. Mas a gente não pode. Então se você tem vontade de estourar a cara de alguém, respira, sai, vai tomar uma água. Senhor, me dê paciência. Senhor, me dê sabedoria. Porque se você pede, ele dá. Então fique tranquilo, respira, não bate ninguém, não perca o réu primário, fique tranquilo, porque o Senhor vai te honrar em todas essas decisões, em todas essas atitudes. E no final das contas, lembre-se: professor vai, professor vem. O que você precisa fazer é pegar o máximo de conteúdo que você puder, experiências para sua vida profissional, e o resto é resto. Deixa de lado, deixa na faculdade, esquece, mas viva para o Senhor. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que seja um bom proveito. Se você tem mais comentários para fazer, deixa nos comentários, curte esse vídeo, se inscreve se você não se inscreveu. E se você ainda não entrou na faculdade, comenta algum curso que você queira fazer. Eu creio que você pode conseguir, se for da vontade do Senhor. E para que esse vídeo não seja somente um vídeo comentando sobre a faculdade, eu queria fazer uma oração por você, que está começando a faculdade ou que ainda vai começar, para que esse vídeo seja não só um vídeo de respondendo perguntas, mas que seja um vídeo profético, porque hoje é dia 3 de agosto, as minhas aulas voltam hoje, e o semestre só acaba em dezembro. Então, que todos esses dias a gente passe com o Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por cada um daqueles que estão escutando a minha voz nesse momento. Agradecer pela minha vida, pela saúde e pela minha faculdade, a qual foi o Senhor que entregou. Senhor, eu também acredito que o Senhor é capaz de ajudar aqueles que ainda vão ingressar na faculdade, aqueles que ainda estão no ensino médio, mas já pensam no seu futuro, porque o Senhor é aquele que prepara o futuro. O amanhã não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Então, Pai, dê sabedoria, dê calmaria, conhecimento e que nós estejamos preparados para defender a nossa fé. Que em meio às dificuldades que a gente venha encontrar dentro da universidade, que mais forte, maior seja o nosso afirmamento, o nosso coração em Ti, que nós estejamos firmes no Senhor, em todo momento, em todo tempo. Que a Sua presença não se afaste de nós, que sejamos sensíveis ao Teu toque, ao Teu falar e a tudo quanto o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Que não sejamos apenas, Pai, representantes de Cristo na terra, mas que nós possamos ser usados por Ti, que nós possamos abraçar, levar a Tua palavra, mensageiros da Tua palavra a cada coração que precisa, com ousadia, com autoridade e sem falhar. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Esteja conosco nesse novo semestre e não se afaste de nós em nenhum momento. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Se cuida.